Agora vamos conversar sobre dois projetos de leis que, entre outros motivos, se aprovados, irão aumentar a arrecadação da União. O déficit de 160 bilhões para 2024 será pago de alguma maneira, e agora vamos falar sobre o PL 4173, que versa sobre a tributação de offshores, e o PL 4258, que fala sobre a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio. Nos dois casos, as matérias já foram objeto de medida provisória e nenhuma das duas foi votada tempestivamente pelo Congresso. Vamos começar com o PL 4173 e já vamos desmistificar um ponto sobre as offshores. Nem toda offshore é composto de dinheiro criminoso. Muitas das vezes ela é criada para fugir dentro da lei da tributação, mas é criada com dinheiro que sai legalmente do Brasil, ou seja, offshore são empresas constituídas fora do Brasil, normalmente em paraísos fiscais, para gerir investimentos. O projeto, caso seja aprovado, também afetará os investimentos por meio de trusts. As trusts, o investidor repassa os seus bens para uma terceira pessoa administrar, reduzindo o pagamento de tributos e facilitando o planejamento sucessório. Com um ajuste em nossa tributação, o Brasil se adequa às melhores práticas internacionais. Haverá também ajustes a serem feitos na declaração de imposto de renda das pessoas físicas. Se for o seu caso, me chame aqui pelas nossas redes sociais que eu te ajudo. O principal ponto da medida é equiparar a tributação das pessoas físicas com a tributação das pessoas jurídicas, já que nós já temos tributação de controlados no exterior, mas não há previsão para a tributação das pessoas físicas com investimento no exterior. Nesse caso, a tributação ocorreria quando a valorização do ativo internacional e não quando do efetivo recebimento. Será possível também a compensação de prejuízo entre investimentos da mesma espécie, bem semelhante ao que ocorre com o swing trade na B3. Outro ponto importante, tem-se que a mera variação cambial não será hipótese de incidência do imposto sobre a renda, sendo tributada a renda efetivamente oferida e não a mera flutuação do câmbio. Mas essa flutuação não será tributada apenas nos casos em que o dinheiro estiver em uma conta não remunerada, semelhante a uma conta corrente num banco do Brasil. No texto da proposta, teremos a tributação progressiva, semelhante ao imposto de renda das pessoas físicas, sendo que quanto maior a renda obtida, maior a alíquota. Rendimentos anuais abaixo de R$ 6.000 continuarão isentos, e a alíquota máxima atingirá rendimentos acima de R$ 50.000, com a alíquota de referência de 22,5% e tem vigência, caso referendada pelo Congresso, a partir de janeiro de 2024. A meu ver, apenas R$ 6.000 de isenção é um teto muito baixo. No PL 4173 também há a previsão de tributação de criptomoedas nos mesmos moldes do ganho de capital, e os resultados obtidos até 2023 somente serão tributados no momento do recebimento pela pessoa física. Caso seja do interesse do contribuinte, há a possibilidade de atualização do valor dos seus ativos, pagando-se 10% a título de imposto sobre a renda sobre a valorização. Nesse caso, a tributação será definitiva. E agora vamos falar sobre o PL 4258, que fala sobre a não dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio. Será que vai cair por terra a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio? Na última semana de agosto, que semana, hein? O Executivo enviou ao Congresso o projeto de Lei 4258, que, entre outras disposições, veda a dedutibilidade da despesa sobre juros de capital próprio, o JCP. No dia 5 de setembro, foi retirada a urgência da proposta. Setores econômicos que se utilizam da ferramenta são contra a medida e se organizam para que haja modernização do JCP, trazendo uma roupagem mais adequada ao tema, mas que ele não seja extinto. A dedutibilidade do JCP precisa de atualização, mas talvez a extinção por completa não seja o melhor caminho a ser seguido. Inclusive, pela previsão de receitas da Receita Federal, esse também parece ser o objetivo do projeto de lei, a modernização e não a extinção da dedutibilidade. Atualmente, a matéria é legislada pela Lei 9.249 de 1995,
onde há previsão que despesas com o JCP serão dedutíveis para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, sendo que o recebimento é tributado, seja o titular pessoa física ou pessoa jurídica. O JCP é remuneração a partir do capital investido pelos sócios na empresa. A partir do capital é calculada a remuneração que os sócios fazem jus. Tal remuneração independe do resultado econômico e financeiro da empresa. Conceitualmente, são juros com os quais as empresas remuneram o capital investido. É como se o dinheiro aplicado pelos investidores fosse um empréstimo. Para calcular o limite a ser pago aos sócios, considera-se a taxa de juros de longo prazo, a nossa TJLP, que em setembro de 2023 é aproximadamente 7% ao ano. O grande benefício da despesa com JCP é que a empresa que distribui deduz a despesa no cômputo da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, ao passo que o recebedor tributa, mas em grande parte das vezes em alíquotas menores, surgindo aí o benefício econômico do planejamento tributário. No caso de recebimento por pessoa física, a tributação do JCP é de 15%, o que gera uma eficiência tributária bem relevante. Já o recebimento por pessoa jurídica, a eficiência pode ser nula, caso o recebedor seja PJ tributado pelo lucro real. Importante ressaltar que no pagamento há a retenção de 15% na fonte. Já no caso de PJ optante pelo lucro presumido, que tem como atividade o investimento em participação societária de outras empresas, como há o percentual de presunção sobre o lucro, a tributação inerente à atividade é de aproximadamente 6,73%, com 26% do valor pago. Com a medida, o governo estima arrecadar mais de 10 bilhões de reais só em 2024. Um projeto de lei semelhante já foi aprovado na Câmara dos Deputados, que é o PL 2337, que está em análise no Senado, mas sem perspectiva de votação. A tributação das offshores e o fim da dedutibilidade dos JCPs são medidas do Ministério da Fazenda para conseguir receitas e cumprir a meta de déficit zero para 2024. Serão necessários 168 bilhões de reais para cumprir a meta. Haja arroxo financeiro para manter a máquina pública. Muito obrigado, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse nosso episódio. E se quiser que traga algum outro tema, é só me mandar aqui. Cria um episódio do jeito que você já conhece. Simples, específico e direto ao ponto. Até lá!